Nesse vídeo eu vou estar falando sobre os comandos de movimentação aqui no Scratch, então vou estar mostrando como é que eles funcionam na prática, e para isso eu vou estar criando o exemplo de movimentação que a gente tem lá no slide da aula. Bom, aqui eu vou estar usando esse gatinho mesmo como ator, que é o padrão, então vai ser ele que vai estar executando as ações, e aqui no canto esquerdo eu tenho toda essa barra aqui que corresponde aos comandos, né, que a gente pode utilizar, então comandos de movimento, aparência, som, eventos, entre outros. No caso eu não vou estar usando todos nessa aula, então se vocês quiserem dar uma olhada depois em todos que tem, porque é bastante coisa que a gente pode estar usando. E para começar o exemplo de movimentação, aqui eu vou pegar em movimento, vou pegar esse primeiro, né, um exemplo básico, como por exemplo mova 10 passos, eu arrasto ele aqui. Então, se eu clicar 2 vezes, vocês podem ver que o meu gatinho vai mover 10 passos. Então, aqui ele está andando. E, bom, lembrando o conceito de algoritmo, né, que para realizar alguma tarefa ele vai seguindo os passos. E aí, vou estar adicionando um novo passo depois desse comando aqui, de mover 10 passos. Então, eu vou pegar o som, por exemplo. Toque o som miau. Se eu clicar só nele, vocês vão ver que ele vai tocar só o som miau. E caso eu junte ele aqui embaixo, de mova 10 passos, ele vai executar essas duas ações. Então, se eu clicar aqui, vocês podem ver que ele anda e toca o som miau. Bom, e para completar o primeiro exemplo, eu vou pegar aqui em movimento esse gire 15 graus para a esquerda. Então, eu vou adicionar aqui embaixo. E se eu clicar aqui, ele vai executar essas 3 ações. Bom, só para adicionar aqui uma coisinha a mais, aqui em eventos eu posso adicionar esse quando essa bandeirinha verde for clicada. Então, no caso, essa bandeirinha verde, ela fica aqui. E se eu juntar ela aqui em cima, eu não preciso estar clicando aqui, né, nesses comandos para executar a ação. Eu posso clicar aqui nessa bandeirinha. Bom, o primeiro exemplo foi esse. Agora eu vou estar fazendo o segundo exemplo de movimentação. Então aqui em movimento, eu vou pegar esse comando que é vá para a posição aleatória, que faz com que o meu ator vá para uma posição aleatória aqui. Então se eu clicar, vocês podem ver que ele anda aleatoriamente. E após isso, eu vou pegar o som, comando de som, de novo, toque o som miau. Juntando esses dois, ele executa essas duas ações. E agora eu vou em movimento de novo. Vou estar pegando esse vá para x, determinado valor, e y, determinado valor. Então, no caso, só para vocês verem como é que funciona, né, separado. Se eu definir para ele ir para 0, 0 e clicar, ele posiciona aqui no centro, né, o meu ator. Então, eu vou estar juntando ele aqui, na minha sequência, né, de passos, com x em menos 54 e y 102. Agora, vocês podem ver, vou adicionar aqui, né, quando a bandeirinha for clicado. E agora, vocês podem ver que, nesse exemplo, o meu ator ele não vai para uma posição aleatória, ele vai acabar indo para essa posição que eu defini aqui. E por que isso acontece? Porque lembra do conceito de algoritmo? Ele vai seguindo os passos para realizar uma tarefa. Então aqui, o último passo que ele segue é vá para x menos 54 e y 102. Então, esse comando aqui de posição aleatória é como se fosse esquecido, basicamente. Então, só para mostrar como é que ficou. Essa é a posição que eu defini, meu gatinho vai. Se eu clicar de novo, ele continua nessa posição. Se eu tirar aqui, vocês podem ver que agora sim ele vai para uma posição aleatória. Mas se eu definir esse daqui como o último passo, ele sempre vai levar o meu ator para essa posição. E só para finalizar a explicação de comandos de movimentação, agora eu vou estar mostrando o último exemplo, só que dessa vez aqui no nosso projeto do Era Uma Vez. Bom, como vocês podem ver, eu já carreguei aqui o nosso cenário, né, da Chapeuzinho Vermelho, e eu vou estar usando ela como nosso ator. Então vai ser ela que vai estar executando os passos que eu defini.
Bom, para começar, eu vou estar vindo aqui em eventos e vou pegar o comando, né, quando a bandeirinha for clicado, que a gente já usou, já sabe como funciona. E agora, uma coisa nova vai ser sobre os blocos, então é esse último item aqui da lista. Eu vou estar criando um novo bloco, já já vocês vão entender melhor como é que funciona. Aqui eu posso definir o nome dele, então vou definir como caminhar bloco. E vou clicar em OK. Essas coisas aqui a gente não vai estar usando ainda. Pronto, apareceu aqui na minha tela. Defina caminhar bloco. E aqui também do lado na lista apareceu esse caminhar bloco. Bom, esse bloco ele funciona basicamente da seguinte forma. Eu vou estar adicionando esse comando, né, do bloco aqui embaixo. Então, quando a bandeirinha for clicado, ele vai caminhar bloco. E o que é esse caminhar bloco? O caminhar bloco vai ser tudo que foi definido, né, os passos que foram definidos aqui nessa parte de defina caminhar bloco. Então, só para ficar mais fácil de entender, eu vou estar adicionando, né, um comando aqui no defina caminhar bloco. Vou estar adicionando mova 45 passos, não 10. E eu vou adicionar aqui embaixo. Agora vocês podem ver que quando eu clicar aqui na bandeirinha, o meu ator vai estar andando 45 passos. Então ele meio que chama, né, esse bloco que foi definido aqui e executa o que está definido nele. Então eu vou clicar aqui para vocês verem. Ele vai andar 45 passos. E agora, só para complementar, né, o nosso exemplo, eu vou estar pegando outro comando aqui, que vai ser adicione determinado valor a x, no caso eu vou colocar 45. E agora vocês podem ver que além de caminhar 45 passos, eu vou estar adicionando 45 a coordenada x. Então vocês podem ver que ela vai estar andando mais. Então eu vou executar. Antes ela só andava um bloco, vocês podem ver que antes estava assim. E agora, se eu adicionar mais 45, ela vai estar dando um passo a mais, podemos dizer, né, assim. Então aqui ela vai pulando 2 blocos. E só para finalizar o nosso exemplo, eu vou adicionar também um valor a y. Então vou adicionar 45 também. E agora vocês vão ver que além de andar para o lado, ela também vai andar para cima, porque eu vou estar adicionando 45 na coordenada y. Então quando eu clicar aqui, vocês podem ver que ela vai andando diagonalmente.